Livro-texto, capítulo 5, Cura e Integridade, parte 6. Tempo e eternidade. Deus, em seu conhecimento, não está esperando, mas seu reino fica destituído quando tu esperas. Todos os filhos de Deus estão esperando pelo teu retorno, assim como estás esperando pelo deles. O atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo. Tens optado por estar no tempo ao invés de estar na eternidade, por conseguinte, acreditas que estás no tempo. Porém, a tua opção tanto é livre quanto pode ser alterada. Tu não pertences ao tempo. O teu lugar é só na eternidade, onde o próprio Deus te colocou para sempre. Os sentimentos de culpa são os preservadores do tempo. Eles induzem aos medos de retaliação ou ao abandono e assim garantem que o futuro será como o passado. Essa é a continuidade do ego. Isso dá ao ego um senso falso de segurança por acreditar que não podes escapar disso. Mas podes e tens que fazê-lo. Deus te oferece em troca a continuidade da eternidade. Quando escolhes fazer uma troca simultaneamente, trocarás culpa por alegria, perversidade por amor e dor por paz. Meu papel é apenas desacorrentar a tua vontade e libertá-la. Teu ego não pode aceitar essa liberdade e vai se opor a ela em todos os momentos possíveis e de todos os modos possíveis. E como tu és aquele que o fez, reconheces que ele pode fazer porque ele deste o poder de fazê-lo. Lembra-te sempre do reino e lembra-te de que tu, que és parte do reino, não podes estar perdido. A mente que estava em mim está em ti, pois Deus cria com perfeita equidade. Permite que o Espírito Santo sempre te lembre da sua equidade e deixa que eu te ensine como compartilhá-la com teus irmãos. De que outro modo pode ser dada a chance de reivindicá-la para ti? As duas vozes falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa simultaneamente, ou quase simultaneamente, pois o ego sempre fala primeiro. Interpretações alternadas eram desnecessárias até que foi feita a primeira. O ego fala em julgamento e o Espírito Santo reverte essa decisão quase do mesmo modo que um tribunal superior tem o poder de reverter as decisões de um tribunal inferior nesse mundo. As decisões do ego são sempre erradas porque são baseadas no erro e são tomadas para mantê-lo. Nada do que o ego percebe é corretamente interpretado. Não só o ego cita as escrituras em função do seu propósito, como até mesmo interpreta as escrituras como uma testemunha de si mesmo. A Bíblia é algo amedrontador no julgamento do ego. Percebendo-a como assustadora, ele a interpreta de modo amedrontador. Estando com medo, tu não apelas para o tribunal superior porque acreditas que o seu julgamento também será contra ti. Existem muitos exemplos de como as interpretações do ego são enganadoras, mas alguns poucos serão suficientes para mostrar como o Espírito Santo pode reinterpretá-las à sua própria luz. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ele interpreta significando que o que consideras que vale a pena cultivar, vais cultivar em ti mesmo. O teu julgamento acerca do que tem valor faz com que venha do que tenha valor para ti. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. É facilmente reinterpretada se te lembrares de que as ideias só aumentam quando são compartilhadas. A declaração enfatiza que a vingança não pode ser compartilhada. Entrega então ao Espírito Santo, que vai desfazê-la em ti, porque ela não pertence à tua mente, que é parte de Deus. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Na interpretação do ego, essa é particularmente maliciosa. Vem a ser meramente uma tentativa de garantir a sobrevivência do próprio ego. Para o Espírito Santo, a declaração significa que nas gerações futuras, ele ainda pode reinterpretar o que as gerações anteriores tinham compreendido equivocadamente, e assim liberar os pensamentos da capacidade de produzir medo. Os ímpios, no entanto, perecerão. Vem a ser uma declaração de expiação, se a palavra perecer for compreendida como ser desfeito.
todo pensamento sem amor tem que ser desfeito. Uma palavra que o ego não pode nem sequer compreender. Para o ego, ser desfeito significa ser destruído. O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento, mas porque não é criativo, portanto, não compartilha ele e será reinterpretado para libertar-te do medo. A parte da tua mente que tens dado ao ego apenas visitará, ou melhor, voltará para o reino, que é o lugar onde toda a mente está em casa. Podes atrasar a completeza do reino, mas não podes introduzir nele o conceito do medo. Tu não precisas ter medo de que o Tribunal Superior vá condenar-te. Ele simplesmente dispensará o caso contra ti. Não pode haver nenhum processo contra uma criança de Deus e toda testemunha em favor da culpa nas criações de Deus está cometendo falso testemunho contra o próprio Deus. Com contentamento, apela ao Tribunal Superior do próprio Deus a favor de tudo aquilo que acreditas, porque ele fala por ele e, portanto, fala verdadeiramente. Ele arquivará todo o processo contra ti, por mais que o tenhas construído com cuidado. Podes ter planejado o teu caso à prova de tudo, mas não à prova de Deus. O Espírito Santo não o ouvirá, porque só pode testemunhar verdadeiramente. Seu veredito sempre será teu é o reino, porque ele te foi dado como para lembrar-te do que tu és. Quando eu disse, eu vim como a luz do mundo, quis dizer que vim para compartilhar a luz contigo. Lembra-te da minha referência ao vidro escuro do ego e lembra-te também de que eu disse, não olhes para lá. Ainda é verdadeiro que aonde olhas para achar a ti mesmo, cabe a ti decidir. A tua paciência com teu irmão e a tua paciência contigo mesmo, uma criança de Deus, não merece paciência? Eu te mostrei paciência infinita porque a minha vontade é a vontade do nosso Pai, de quem eu aprendi a paciência infinita. A sua voz estava em mim, assim como está em ti, falando pela paciência para com a filiação em nome do seu Criador. Agora precisa aprender que só paciência infinita produz efeitos imediatos. Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. A paciência infinita invoca amor infinito. E ao produzir resultados agora, torna o tempo desnecessário. Dissemos muitas vezes que o tempo é um instrumento de aprendizado a ser abolido quando não for mais útil. O Espírito Santo que fala por Deus no tempo também sabe que o tempo é sem significado. Ele te lembra disso a cada momento que passa, porque a sua função especial é devolver-te à eternidade e lá permanecer para abençoar as tuas criações. Ele é uma bênção. Ele é a única bênção que podes dar verdadeiramente, porque Ele é verdadeiramente abençoado. Porque Ele te foi dado livremente por Deus. Tens que dá-lo assim como o recebe, ou como recebeste. Fim da leitura do livro-texto de hoje. Livro de Exercícios, lição 40. Eu sou abençoado como um filho de Deus. Hoje começaremos a reivindicar algumas das coisas felizes, das quais tens direito por seres tu o que és. Longos períodos de prática não são requeridos hoje, mas períodos curtos e muito frequentes são necessários. Seria muito desejável que os empreendesses a cada 10 minutos e és encorajada para que tentes adotar esse horário e segui-lo sempre que possível. Se esqueceres, tenta novamente. Se houver longas interrupções, tenta novamente. Sempre que te lembrares, tenta novamente. Não é preciso que feche os olhos para esses períodos de exercício, embora provavelmente tu aches mais úteis se o fizeres. Contudo, é possível que te encontres em várias situações durante o dia em que seja impraticável fechar os olhos. Não percas um período de prática por causa disso. Podes praticar muito bem em quaisquer circunstâncias se realmente o quiseres. Os exercícios de hoje tomam pouco tempo e não exigem nenhum esforço. Repete a ideia para o dia de hoje e em seguida acrescenta vários atributos que associam ao Filho de Deus.
aplicando-os a ti mesmo. Por exemplo, um período de prática poderia consistir no seguinte: eu sou abençoado como um filho de Deus, eu sou feliz, cheio de paz, amoroso e contente. Um outro poderia tomar esta forma: eu sou abençoada como um filho de Deus, eu sou calmo, quieto, seguro e confiante. Se só dispuseres de um período breve, será suficiente dizer apenas que és abençoado como um filho de Deus. Fim da leitura da lição de hoje.